Desci para o metrô com o livro firme nas mãos. A cidade parecia mais silenciosa do que de costume. Talvez fosse minha mente carregada tentando encontrar significado em tudo. Ainda assim, cada som, o chiado dos trilhos, o ranger distante de um vagão chegando, parecia amplificado, sinistro. Sentei-me no banco de espera e olhei ao redor. Havia apenas um homem velho cochilando no banco oposto, uma mulher ao telefone num idioma que eu não reconhecia, e um adolescente distraído, de fones no ouvido. Gente comum. Ainda assim, algo me dizia que aquela noite não era comum. Quando o trem chegou, entrei e me sentei próxima à porta. O vagão estava quase vazio. Segurei o livro no colo e, sem conseguir me conter, o abri novamente. Voltei à última página lida. O terceiro aviso vem sempre antes da quebra total do véu. Depois dele, não há como distinguir o reflexo da realidade. Nem como retornar. As palavras pareciam brilhar sob a fraca luz do vagão. A estação do meu bairro chegou antes que eu me sentisse pronta. Caminhei até a saída lentamente, cada passo ecoando. A rua estava escura, com algumas luzes piscando. Peguei meu celular, 21h12. Ainda estava dentro do tempo. Mas algo dentro de mim dizia para não entrar em casa. A curiosidade era enorme. O que aconteceria se eu ignorasse o aviso? Fiquei na calçada observando minha janela do segundo andar. Estava apagada. Tudo parecia normal. Subi os degraus até a porta, hesitante, mas destranquei. Assim que entrei, o silêncio era palpável. Tão profundo que pude ouvir o tic-tac do meu relógio na parede da cozinha. Meus passos ecoaram no piso de madeira. Fui direto ao banheiro. O espelho parecia normal. Sem olhos roxos, sem boca se movendo, sem mensagens escritas. Toquei o vidro. Frio. Mas ao me afastar, algo me gelou a espinha. Meu reflexo continuou olhando para mim por um segundo a mais do que eu deveria. Saí do banheiro e tranquei a porta. Comecei a rir nervosamente, tentando me convencer de que era cansaço. Fui para a cozinha preparar um chá, tentando agir com naturalidade. Mas algo me fez olhar de novo para o espelho da geladeira inox. Estava escrito, com vapor, como se alguém tivesse expirado sobre ele. Agora você não está mais sozinha. Derrubei a xícara. A porcelana se espatifou no chão. Corri para a sala e sentei no sofá, trêmula. Peguei o livro e o folheei novamente, procurando pistas, alguma explicação. Num trecho marginal, em letra miúda, estava anotado com caneta vermelha: se você está vendo isso, significa que ele escolheu você. Espelhos são portas, mas só para quem acredita. O aviso número 3 não é um aviso. É uma convocação. Nesse momento, todas as luzes da casa se apagaram. Fiquei em silêncio absoluto por alguns segundos. O coração batia tão forte que parecia doer. Então, ouvi um som vindo do banheiro. Como se algo ou alguém estivesse tocando o espelho de dentro para fora. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas. Me levantei. Cada passo em direção ao corredor era como um mergulho em algo invisível e profundo. Quando finalmente me aproximei da porta do banheiro, percebi que ela estava entreaberta. Eu tinha certeza de que havia trancado. O vapor cobria o espelho novamente, mesmo com o chuveiro desligado. Na névoa, surgiu uma nova frase escrita: última chance. Escolha, ver ou esquecer. Respirei fundo. Estava farta de viver no limite, sufocada por medos que nem sabia nomear. Abri o espelho armário atrás do vidro e, atrás de alguns frascos, encontrei um pequeno envelope. Dentro havia uma foto antiga, em preto e branco. Uma mulher idêntica a mim, em frente ao mesmo espelho, segurando um guarda-chuva vermelho. Atrás da foto, uma data, 1971. E uma única palavra escrita à mão: substituta. Desci para o metrô com o livro firme nas mãos. A cidade parecia mais silenciosa do que de costume. Talvez fosse minha mente carregada tentando encontrar significado em tudo. Ainda assim, cada som, o chiado dos trilhos, o ranger distante de um vagão chegando, parecia amplificado, sinistro. Sentei-me no banco de espera e olhei ao redor. Havia apenas um homem velho cochilando no banco oposto, uma mulher ao telefone num idioma que eu não reconhecia, e um adolescente distraído, de fones no ouvido. Gente comum. Ainda assim, algo me dizia que aquela noite não era comum. Quando o trem chegou, entrei e me sentei próxima à porta. O vagão estava quase vazio. Segurei o livro no colo e, sem conseguir me conter, o abri novamente. Voltei à última página lida. O terceiro aviso vem sempre antes da quebra total do véu. Depois dele, não há como distinguir o reflexo da realidade. Nem como retornar. As palavras pareciam brilhar sob a fraca luz do vagão. A estação do meu bairro chegou antes que eu me sentisse pronta. Caminhei até a saída lentamente, cada passo ecoando. A rua estava escura, com algumas luzes piscando. Peguei meu celular, 21h12. Ainda estava dentro do tempo. Mas algo dentro de mim dizia para não entrar em casa. A curiosidade era enorme. O que aconteceria se eu ignorasse o aviso? Fiquei na calçada observando minha janela do segundo andar. Estava apagada. Tudo parecia normal. Subi os degraus até a porta, hesitante, mas destranquei. Assim que entrei, o silêncio era palpável. Tão profundo que pude ouvir o tic-tac do meu relógio na parede da cozinha. Meus passos ecoaram no piso de madeira. Fui direto ao banheiro. O espelho parecia normal. Sem olhos roxos, sem boca se movendo, sem mensagens escritas. Toquei o vidro. Frio. Mas ao me afastar, algo me gelou a espinha. Meu reflexo continuou olhando para mim por um segundo a mais do que eu deveria. Saí do banheiro e tranquei a porta. Comecei a rir nervosamente, tentando me convencer de que era cansaço. Fui para a cozinha preparar um chá, tentando agir com naturalidade. Mas algo me fez olhar de novo para o espelho da geladeira inox. Estava escrito, com vapor, como se alguém tivesse expirado sobre ele: agora você não está mais sozinha. Derrubei a xícara. A porcelana se espatifou no chão. Corri para a sala e sentei no sofá, trêmula. Peguei o livro e o folheei novamente, procurando pistas, alguma explicação.
Num trecho marginal, em letra miúda, estava anotado com caneta vermelha: se você está vendo isso, significa que ele escolheu você. Espelhos são portas, mas só para quem acredita. O aviso número 3 não é um aviso. É uma convocação. Nesse momento, todas as luzes da casa se apagaram. Fiquei em silêncio absoluto por alguns segundos. O coração batia tão forte que parecia doer. Então, ouvi um som vindo do banheiro. Como se algo ou alguém estivesse tocando o espelho de dentro para fora. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas. Me levantei. Cada passo em direção ao corredor era como um mergulho em algo invisível e profundo. Quando finalmente me aproximei da porta do banheiro, percebi que ela estava entreaberta. Eu tinha certeza de que havia trancado. O vapor cobria o espelho novamente, mesmo com o chuveiro desligado. Na névoa, surgiu uma nova frase escrita: última chance. Escolha, ver ou esquecer. Respirei fundo. Estava farta de viver no limite, sufocada por medos que nem sabia nomear. Abri um espelho armário atrás do vidro e, atrás de alguns frascos, encontrei um pequeno envelope. Dentro havia uma foto antiga, em preto e branco. Uma mulher idêntica a mim, em frente ao mesmo espelho, segurando um guarda-chuva vermelho. Atrás da foto, uma data, 1971. E uma única palavra escrita à mão: substituta. Quer que eu continue daqui? Minhas mãos tremiam ao segurar a foto. A mulher ali, idêntica a mim, mas com um olhar vazio, profundo, quase ausente, me encarava através das décadas. Quem era ela? Por que usava um guarda-chuva vermelho? E o mais assustador, por que estava na frente do mesmo espelho que eu tinha na minha casa? Um modelo antigo, sem nenhuma marca de fabricação visível, herdado da minha tia-avó há anos. Substituta. A palavra pesava como uma sentença. Comecei a pesquisar desesperadamente. Vasculhei a internet, arquivos antigos, registros de moradores antigos do prédio. Encontrei pouco, quase nada. Mas no site de registros da cidade, depois de muita insistência, descobri uma mulher chamada Camila Rocha. Desaparecida em 1971. Última vez vista saindo de um prédio, no meu endereço. Meu coração parou por um instante. Havia algo ainda mais estranho: Camila Rocha era listada como funcionária de uma editora de livros espirituais e fenômenos paranormais. A editora? A mesma que publicara mensagens e avisos. Peguei o livro novamente. Nas primeiras páginas, entre os nomes dos agradecimentos, lá estava a minha amiga e inspiração, Camila R., que desapareceu buscando a verdade. Minhas pernas cederam, e me sentei no chão da sala, as luzes ainda apagadas. Uma ideia começou a se formar. E se o espelho não fosse só um objeto? E se ele fosse uma conexão? Uma ponte entre essas mulheres, entre essas épocas? Entre mim e Camila? Nesse momento, o espelho começou a embaçar por si só. Sem chuveiro, sem calor. A mesma frase surgiu novamente, mas com uma mudança. Última chance. Olhe fundo. Aceite. Sem pensar, me aproximei. Olhei fundo no reflexo. Desta vez, o rosto que me encarava não era o meu. Era Camila. Olhos arregalados. Ela levantou a mão no vidro, e eu levantei a minha. As pontas dos dedos se tocaram. A superfície do espelho estremeceu. Era como água. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos, e tudo ao meu redor desapareceu num clarão branco. Quando meus olhos se abriram, eu estava num quarto antigo. Móveis de madeira escura, telefone de discar, abajur amarelado. Um calendário na parede marcava, abril de 1971. Olhei para as minhas mãos. Eram as mesmas, mas ao mesmo tempo, não eram. Corri até o espelho. E vi meu reflexo. Mas era Camila. Camila agora morava no presente. E eu, no passado. Uma troca. A substituta. Fui sugada pela função do espelho, escolhida, talvez por sorte, talvez por destino, para ocupar o lugar de uma mulher que tentou escapar do aviso. E falhou. No reflexo, no meu antigo apartamento do presente, vi Camila me observar com um sorriso suave. Ela pegou o guarda-chuva vermelho, pendurado no cabideiro, e saiu pela porta. E então entendi. O aviso não era para mim. Nunca foi. Era uma armadilha para libertar quem ficou presa. E eu era apenas a próxima. Eu estava tirando a maquiagem, tarde da noite, quando algo impossível aconteceu. Minha avó começou a falar. Embora em silêncio, consegui ler seus lábios claramente: nunca use um guarda-chuva vermelho. Um aviso estranho. Eu nem sequer tinha um guarda-chuva, muito menos um vermelho. Mas no dia seguinte, presa no trabalho por causa de uma forte chuva, meu supervisor, Javier, se aproximou. Use o meu, disse ele, me entregando um guarda-chuva vermelho vibrante. O que foi? Não gosta do meu gosto? Brincou antes que eu pudesse responder. Helena, a queridinha do escritório, agarrou o guarda-chuva com um sorriso doce. Se a Sofia não quer, eu aceito. Javier, vamos juntos. Cabe 2 aqui. Javier apenas sorriu, puxou outro guarda-chuva da bolsa e foi embora sozinho. Helena resmungou e saiu com o vermelho. Fiquei para trás, parada no saguão, desesperada. Corri pela tempestade e cheguei em casa encharcada. Enquanto trocava de roupa, meu celular começou a vibrar sem parar. O grupo do escritório estava explodindo de mensagens. Subindo rapidamente a conversa, congelei. O assassino da chuva ataca novamente no parque da cidade. A notícia trazia a imagem borrada de um corpo ao lado de um guarda-chuva vermelho, exatamente como o que Javier me ofereceu. Tremendo, mandei mensagem em particular para Laura. Isso é real? Claro, ela respondeu. Por que não seria? Você sabe quem foi? Nenhuma ideia. Só o que diz na matéria. Sem respostas concretas, fiquei encarando o espelho do banheiro. Quem é você? Sussurrei. Mas era apenas o meu reflexo. Joguei água no rosto e tentei esquecer, mas a imagem persistia. Na manhã seguinte, Laura apareceu apressada. Sofia, era Helena. Ela era vítima.
Meu estômago se revirou. O assassino atacou ela, ou o guarda-chuva? A polícia interrogou todo mundo, mas eu não tinha vínculo real com Helena. Nunca mencionei o espelho nem o guarda-chuva. Não queria complicar ainda mais as coisas. Logo, o trabalho voltou a consumir a todos. Javier parecia completamente alheio ao que aconteceu. Mesmo quando insinuei algo, ele apenas demonstrou confusão. Convenci-me de que tudo era estresse. E enterrei aquela lembrança. Uma semana depois, enquanto tirava a maquiagem novamente, algo mudou. Meu corpo congelou. Minha cabeça virou para o espelho sozinha. Dessa vez, o reflexo parecia diferente e machucado, com um olho roxo. Não volte para casa depois das 10 da noite. 10 em ponto. Amanhã. Disse isso 2 vezes. E sumiu. Entrei em pânico. Estávamos trabalhando no nosso grande projeto, até às 11 da noite, todos os dias. Chegar em casa antes das 10 parecia impossível. Olhei de novo para o espelho. Parecia normal. Toquei o vidro. Procurei na internet truques sobre espelhos amaldiçoados. Nada. Desisti às 2 da manhã. Precisava acordar às 7. No dia seguinte, cheguei ao escritório arrastando os pés de tão exausta. Às 5 da tarde, Javier aplaudiu. Ótimo trabalho, pessoal. A gerência está dando a noite de folga. Finalizamos amanhã e depois vamos comemorar. A sala explodiu em comemoração. Afundei na cadeira, em choque. Aquela era minha chance de chegar em casa antes das 10. Mesmo esgotada, não me movi imediatamente. A advertência do espelho ressoava em minha mente, não volte para casa depois das 10 da noite. Amanhã. Mas não era amanhã. Era hoje. De alguma forma, a gerência cancelou nosso turno noturno do nada. Coincidência? Ou algo, ou alguém, estava tentando me ajudar. Finalmente me levantei, peguei minhas coisas, entorpecida e confusa, enquanto o resto da equipe comemorava. Laura me deu um tapinha no ombro perto do espelho. Você tá bem? Parece fora de si. Não dormi muito, murmurei. Lá fora, o céu estava limpo. Nenhum guarda-chuva vermelho à vista. Caminhei até a estação, mas no meio do caminho, parei. Meu instinto gritava para eu não voltar para casa ainda. Olhei o celular. 7 da noite. Tinha tempo. Entrei numa livraria noturna, uma que nunca tinha notado antes, mesmo passando sempre por aquela rua. Lá dentro, o ar era quente, a luz suave e havia uma estranha sensação de familiaridade. O sino sobre a porta tilintou quando entrei. A mulher atrás do balcão olhou para cima do livro e sorriu. Procurando algo em especial? Só estou olhando, respondi. Fui até o fundo. Ao virar um canto, congelei. Sobre uma mesa central, havia um livro intitulado Mensagens e Avisos, quando os mortos falam. Meu coração disparou. Peguei o livro e folheei as primeiras páginas. Não era ficção. Contava relatos detalhados de fenômenos sobrenaturais, visões lúcidas, premonições, até mortes evitadas graças a avisos de espíritos. Algumas páginas estavam rabiscadas com tinta vermelha por um leitor anterior, talvez o dono da loja. O último capítulo estava dobrado. Abri. O título? O terceiro aviso significa que você não acorda. Um arrepio percorreu minha espinha. Fechei o livro de uma vez, paguei em dinheiro e voltei para a entrada do metrô. O caminho até a estação parecia mais longo do que nunca. Cada passo que eu dava era acompanhado por um zumbido surdo no fundo da minha mente, como se algo ou alguém estivesse tentando me alertar, me puxar de volta. Com o livro apertado contra o peito, entrei na estação de metrô e esperei o trem em silêncio. As luzes frias do túnel piscavam intermitentemente, lançando sombras nervosas pelas paredes sujas. Quando finalmente entrei no vagão quase vazio, sentei perto da porta e abri o livro novamente. Eu precisava entender mais. As palavras do último capítulo dançavam diante dos meus olhos. O terceiro aviso é o último. Ignore-o e você não acorda. Mas o que significava exatamente a não acordar? Morte? Um coma? Um destino pior? Meu reflexo no vidro da janela estava estranho. Não havia hematomas, nem olhos machucados como no aviso anterior, mas algo estava errado. Meus olhos não pareciam meus. Era como se algo me observasse de dentro de mim mesma. Cheguei em casa às 21h07. Exatamente 53 minutos antes do limite imposto pelo espelho. Hesitei na porta. Minhas mãos tremiam quando girei a chave. O ar dentro do apartamento estava mais denso do que o normal, como se cada molécula estivesse carregada de eletricidade. Fechei a porta, travei todas as trancas e caminhei direto até o banheiro. O espelho estava normal. Meu reflexo também. Mas algo me dizia para não confiar. Coloquei o livro sobre o balcão da pia, respirei fundo e falei. Estou aqui. O que você quer de mim? Nada. Silêncio. Meu reflexo me devolveu o olhar com uma frieza que não era minha. Me afastei e fui para a sala. Precisava me acalmar. Sentei no sofá, mas minha mente não conseguia relaxar. E se o próximo aviso viesse enquanto eu dormia? E se eu perdesse? Então decidi, não dormiria naquela noite. Faria uma vigília. Preparei café, liguei a TV e deixei as luzes acesas em todos os cômodos. Voltei para o livro e folheei as páginas rabiscadas. Havia uma anotação no rodapé que eu não tinha visto antes. Se o reflexo agir primeiro, corra. O espelho já não é seu. Meu estômago embrulhou. Corri até o banheiro. Estava lá. Meu reflexo estava sorrindo. Mas eu não. Meus olhos se arregalaram. Aquilo dentro do espelho não era eu. A coisa levantou a mão e passou os dedos pelos lábios, como quem sela um segredo. Depois, inclinou a cabeça lentamente, e seus olhos escureceram até se tornarem 2 buracos de vazio. Gritei. Peguei uma toalha e joguei sobre o espelho. Corri até meu quarto e tranquei a porta. Me sentei no chão, o livro no colo, o coração batendo como um tambor de guerra. Então ouvi. A torneira da pia foi aberta. Passos. Arranhões na porta.
E uma voz. Fraca, rouca. Minha própria voz. Está na hora do terceiro aviso, Sofia. Desci as escadas da estação segurando o livro com força contra o peito, como se as páginas pudessem me proteger do que eu ainda não compreendia. O som dos trilhos ao longe soava abafado, como se estivesse dentro de um sonho. A estação, geralmente barulhenta e cheia a essa hora, estava surpreendentemente vazia. Algo no ar parecia imóvel. Sem vento, sem murmúrios, só o zumbido fraco das lâmpadas fluorescentes. O letreiro digital dizia que o próximo trem viria em 4 minutos. Olhei as horas, 21h08. Eu teria tempo de chegar em casa antes das 10. Ainda assim, hesitei. O aviso ecoava na minha mente, não volte para casa depois das 10 da noite amanhã. O amanhã já havia se tornado hoje. Seria seguro ir? O livro queimava nas minhas mãos como se tivesse vida. Sentei em um dos bancos gelados da plataforma e o abri novamente na última página marcada com dobradura. Li a última frase em voz baixa, a terceira advertência não vem com palavras. Vem com presença. Presença? Na mesma hora, uma corrente de ar frio percorreu minhas costas, como se alguém tivesse acabado de passar por mim. Me virei de imediato. Ninguém. A estação ainda estava vazia. Fechei o livro com as mãos trêmulas. Talvez estivesse enlouquecendo. Talvez estivesse dormindo e tudo isso não passasse de um pesadelo estendido demais. Mas se fosse só sonho, porque o corpo inteiro parecia saber que aquilo era real. O trem chegou. As portas se abriram com um chiado lento e agoniante. Entrei. O vagão estava igualmente vazio. Sentei perto da porta, olhando meu reflexo no vidro opaco da janela. Ele estava normal. Sem hematomas, sem mensagens. Por hora. Durante o trajeto, repassei mentalmente todas as vezes em que a realidade parecia ter dobrado à minha volta, a morte de Helena, o aviso do espelho, a liberação inesperada no trabalho, a livraria misteriosa. Tudo parecia conectado, como um quebra-cabeça cujo formato final ainda me escapava. Cheguei ao meu ponto às 21h27. Caminhei rápido. As luzes da rua pareciam mais fracas do que de costume. Os postes piscavam intermitentemente, mergulhando a calçada em sombras inquietas. Cada passo ecoava como se alguém andasse logo atrás de mim, mas toda vez que me virava, não havia ninguém. Cheguei à porta de casa com o coração acelerado. As chaves tremiam nos meus dedos enquanto tentava acertar a fechadura. Ao girar a maçaneta, algo me fez parar. Um impulso visceral. Um instinto antigo e indomável me dizendo, não entre. Respirei fundo e encostei o ouvido na porta. Silêncio. Mas não um silêncio confortável. Era o tipo de silêncio que se ouve num túmulo lacrado. Nenhum som da geladeira, do relógio, nem mesmo do trânsito ao longe. Era como se a casa tivesse sido desconectada do mundo. Recuei um passo, depois 2. E foi então que vi. Refletido no vidro da janela do andar de cima. Meu reflexo. Não o meu eu atual. Mas a versão do espelho. Aquela com o olho roxo. Ela estava lá, olhando para mim da janela do meu próprio quarto. E desta vez, ela sorriu. Um sorriso lento, cheio de dentes, sem nenhuma alegria. Meu corpo paralisou. As mãos gelaram. E então, com um movimento quase imperceptível, ela levantou um dedo indicador e apontou para o relógio em seu pulso. 21h59. Corri. Não entrei. Desci a rua como se minha vida dependesse disso e talvez dependesse mesmo. Corri sem olhar para trás, guiada apenas pelo instinto. O som dos meus passos ecoava pelos becos. Parei apenas quando avistei uma portinha com uma luz fraca acesa, a mesma livraria. Ela ainda estava aberta. Entrei ofegante. A mulher atrás do balcão nem se assustou com minha chegada. Apenas fechou o livro que lia e me encarou com serenidade. Você viu, não foi? Assenti, sem conseguir falar. Ela se levantou devagar, caminhou até uma prateleira dos fundos e pegou um novo livro, este com capa preta e sem título. Está na hora de você saber o que ela é. Quem? A que vive do outro lado do vidro. A que já tentou entrar antes. E que agora foi convidada. Engoli seco. Ela me estendeu o livro. Este não se compra. Só se lê. Aqui. Antes das 10. Olhei o relógio. 22h01. E então, algo caiu do teto da livraria. Um som surdo, como carne contra madeira. Eu e a mulher nos viramos ao mesmo tempo. Mas ali não havia nada. Pelo menos, nada que meus olhos humanos pudessem ver. O silêncio se tornou absoluto. Não havia vento, nem passos, nem palavras. O livro preto ainda estava em minhas mãos, mas minhas pernas não respondiam. A senhora da livraria, agora com os olhos arregalados, murmurou algo numa língua que não reconheci. E mesmo sem compreender, algo dentro de mim entendeu. Aquilo não era só um aviso. Era uma sentença. Ela entrou, a mulher sussurrou. Passou para o lado de cá. O que ela quer de mim? A senhora se virou lentamente para mim, como se cada palavra que prestes a dizer fosse um segredo proibido. Ela não quer você. Não exatamente. Ela quer viver. E para isso, precisa do seu reflexo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tentei pensar racionalmente, buscar explicações lógicas. Uma alucinação induzida pelo estresse? Dissociação causada por fadiga extrema? Mas tudo que me cercava dizia o contrário. Isso era real. E estava longe de terminar. A mulher caminhou até uma gaveta debaixo do balcão, retirando um espelho pequeno, redondo, com uma moldura de prata antiga. Estava coberto por um pano negro. Isso é um espelho ritualístico. Criado por monges há séculos para observar o outro lado sem ser visto. Use com cuidado. Se ela perceber, pode selar a conexão e você nunca mais a verá chegar. Por que eu? Perguntei. Por que ela me escolheu? Porque você a ouviu. Porque você respondeu. Minhas mãos tremeram ao aceitar o espelho. Era leve, mas parecia carregar um peso invisível.
A senhora me guiou até uma pequena sala nos fundos da livraria, com uma única vela acesa e paredes cobertas de símbolos. Lá, ela me instruiu a abrir o livro preto e encontrar a página com a invocação reversa, o único meio de impedir que a criatura atravessasse completamente. Abri o livro. As páginas estavam escritas à mão, em tinta escura. As palavras tremiam, como se escapassem do papel. Encontrei o capítulo marcado, o retorno da imagem viva. Comecei a ler em voz alta, cada palavra queimando minha garganta. O ar ficou pesado. A chama da vela se agitou violentamente, como se um vento invisível tentasse apagá-la. O chão tremeu levemente. E então, o espelho em minha mão refletiu algo que não estava ali. Ela. Do outro lado. Com seus olhos negros, vazios, encarando-me como um animal faminto. O olho roxo. O sorriso largo. E agora, vestida com as mesmas roupas que eu usava naquele momento. Continue, a senhora ordenou, sua voz firme. Não pare. Não importa o que veja. A criatura ergueu a mão e tocou o outro lado do espelho. Meus dedos começaram a sangrar. Gritei. Mas continuei lendo. Palavras em uma língua que não conhecia, mas minha boca parecia lembrar. Senti o chão se abrir. Senti meu reflexo distorcer-se. E então... silêncio. O espelho escureceu. A chama cessou. E eu desmaiei. Acordei no chão da livraria, horas depois. Estava amanhecendo. A senhora não estava mais lá. A loja estava vazia, e estranhamente empoeirada, como se ninguém a tivesse aberto em anos. Saí cambaleando pela rua. A cidade começava a se mover, ignorando o fato de que algo terrível havia quase se libertado. Em casa, tudo estava como eu havia deixado. Entrei devagar, temendo ver o reflexo novamente. Me aproximei do banheiro, encarei o espelho. Era só eu. Sem hematomas. Sem mensagens. Mas uma coisa me incomodava. Quando saí da livraria, deixei o espelho ritualístico sobre a mesa, mas agora, ele estava em cima da pia. Coberto com o mesmo pano preto. E eu sabia, sem dúvida alguma, que ela ainda estava lá. Esperando. Esperando que eu olhasse de novo. Esperando o menor deslize. Porque talvez, da próxima vez, ela não precisasse de um aviso. Nem de um reflexo. Talvez, bastasse um olhar. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todo mundo tem coragem de encarar o espelho até o fim. Histórias como essa aparecem de tempos em tempos, mas será que são mesmo só histórias? Se você curte contos assustadores, arrepios inesperados e mistérios que atravessam o real e o impossível, então se inscreva agora no canal Curtas do Reddit. Deixe o like, compartilhe com alguém que nunca mais vai olhar o espelho do mesmo jeito, e prepare-se, porque o próximo vídeo pode ser o aviso que você precisa. Até a próxima história. E lembre-se, nunca ignore um reflexo estranho.